mas terminar uma semana de trabalho com um tempo dedicado a ouvir a palavra de Deus. Junto comigo hoje, todos já estão vendo aí para a nossa live, pastor Adeus. Deus abençoe, boa noite. É bom estarmos juntos novamente, né? Amém, pastor Vilaça. Deus abençoe. É sempre muito bom, né? Estarmos juntos. É um prazer enorme para nós podermos nos assentar para falarmos das maravilhas, né, da palavra. Então nós estamos felizes, agradecidos a Deus por esse privilégio e que Deus abençoe a todos mais uma vez nessa noite. Eu já vi aqui que vários irmãos já estavam conectados conosco antes de nós começarmos a transmissão. Com José Mauro, com Geraldo Carlos, lá de Mercês, juntamente com a irmã Zeli, a irmã Enira. São pessoas que estão sempre acompanhando conosco, e tantos outros, né? Nossas esposas, suas filhas, pastor Adelson. Eu gosto de ver os jovens acompanhando os trabalhos da igreja, porque jovem tem muita coisa que fazer, tem muitos programas, bons programas, eu digo programações, né? Atividades que eles fazem em conjunto, mas ver jovens sentados junto com os pais, dedicados a acompanhar um tempo desse, uma live, falando só das coisas de Deus. Sim. Isso é maravilhoso para nós. É exatamente a sua presença, irmão, irmã, aí do outro lado, que nos coloca aqui para trazer meditações que possam te ajudar a melhorar na sua performance cristã, na sua conduta para com a família. O profeta, eu creio que diz assim: nós viemos na igreja para ser melhores maridos, nós viemos na igreja para ser melhores pais, mães e irmãos e, claro, melhores cristãos, né? E eu penso que toda meditação ela tem o propósito de trazer aperfeiçoamento, Sim. um passo a mais, um degrau a mais, porque nós estamos numa subida rumo à estatura de um varão perfeito, degraus por degraus. Nós estamos chegando a ser aquilo que devemos ser. Eu creio de todo o coração. Muitos podem desanimar, muitos podem pensar: é muito difícil, o povo não caminha. Mas nós estamos sim em movimento. Estamos movendo. Ainda que seja um pouquinho, nós estamos movendo e nos movendo para melhor, porque é para mais perto de Deus que caminhamos. Nós vamos tomar as nossas Bíblias Sagradas em São Mateus, capítulo 4. Quero tomar o verso 17, que é onde o profeta, irmão Brana, toma para pregar a mensagem desde então. Mas antes de ler a Bíblia, eu queria trazer o parágrafo 61. O irmão Brana disse algo assim: amigos, estou tão feliz por a maior coisa que eu já vi em minha vida é simplesmente você se submeter a Deus e andar no Espírito. Simplesmente, dia após dia, como Ele te guiará e fará coisas. Nós estávamos há pouco aqui, bem antes de iniciarmos aqui, nós estávamos falando sobre ficar na presença de Deus, né? Estar na presença de Deus não significa que você esteja orando o dia inteiro, ou lendo o dia inteiro, ou então pregando o dia inteiro. Estar na presença de Deus é não ter como sair dela. Olha, eu não sei como ser esposo sem ser na presença de Deus. Ser pai sem ser na presença dele. Ser um trabalhador, um patrão, o que for,
sem estar com Deus, que estar com Deus é adentrar uma dimensão e nunca mais sair dela. Agora, há pessoas que conseguem sair. Às vezes lutam e entram na presença de Deus. E por qualquer coisa estão fora, né? Ah, não, meu trabalho não me permite. Ora, como não? Um trabalho, convivência conjugal, convivência com a família, isso não nos pode tirar da presença de Deus. Qualquer coisa que nos tira da presença de Deus é maligna. Né? Ela não te traz benefícios. Né? Então, vejam, pensando nisso, a melhor coisa da minha vida é submeter a Deus e andar em espírito. O profeta Irmão Brana, ele usou São Mateus, capítulo 4, verso 17, onde diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando é que ele fez isso? Quando Jesus deixou Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, e o povo estava sentado ali, viu uma grande luz. Quando ele chega no início do seu ministério, desde aquele tempo que Jesus inicia seu ministério, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ainda que tenha parábola, ainda que tenha exortação, ainda que tenha confronto com fariseus, ainda que tenha profecias, vamos dizer, o cerne da mensagem do Senhor Jesus Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele queria fazer com que todas as pessoas que ouvissem a sua palavra, fosse uma palavra de consolo, fosse uma palavra de cura, fosse uma palavra de exortação, fosse um confronto com os religiosos daquele dia, ele queria que a pessoa se arrependesse e voltasse para o reino do céu. Falamos agora, andar na presença de Deus. Porque ele era, para eles, assim como para nós, Jesus era o reino de Deus sem aparência exterior, sem escadas douradas, sem anjos ao redor, sem trombetas tocando, trombetas fisicamente falando, instrumento musical tocando, sem nada disso. Ele era para eles ali o reino dos céus. E desde aquele dia, e nunca mais parou, Jesus fazia isso. O profeta, então, prega-nos desde então. A partir de que dia você tornou-se o que é? O que eu sou? Eu sou um bêbado na rua, um vagabundo andarilho. Desde quando? Você nasceu assim? Eu me lembro do profeta Irmão Brana falando sobre Jezabel quando ela nasceu. Ela não era aquela mulher perversa. O profeta diz assim, ela foi uma menininha, bebezinha do papai. Teve um dia que ela foi uma criancinha mais dócil e amável do pai e mãe. E um dia ela se tornou a pior mulher da terra. Dentro da Bíblia Sagrada, a representação mais maléfica de uma mulher é Jezabel. Tanto é que ela não some da Bíblia, ela está desde Acabe até Apocalipse, você vê Jezabel. Não, mas essa mulher viveu esse tempo todo, a figura dela, a conduta dela, o espírito dela, a influência dela, ela foi repetida em povos, em pessoas, e tem muitas mulheres que vivem como viveu Jezabel. Né? Desde quando ela tornou-se assim?
desde o dia em que ela tomou a sua religião. E aquele homem vagabundo, aquele andarilho, aquele bêbado, o profeta estava falando sobre um homem que eles foram ver, estava num lugar assim, meio que como se fosse uma Cracolândia, um desses viadutos nossos por aqui. E aí o irmão Brando disse assim, eu queria falar com aquele homem. Tinha um outro ministro com ele, né? Sim. Eu falei, irmão Brando, eu conheço ele, eu posso falar com ele. Aí foi ali, bem naquele lugar estranho ali, e disse assim, ei, esse aqui é o irmão Brando, ele queria falar com você. Aí aquele sujeito até estranhou assim, disse, falar comigo? Você, por certo, não gostaria de ouvir a minha história. O irmão Brando disse, não, eu estou aqui por isso, eu gostaria de ouvir sua história. Aí ele disse assim, tá vendo esse banco aí na frente? Eu era gerente desse banco. Eu tinha uma família, eu tinha uma casa, o trabalho era bom, mas um dia eu cheguei em casa e tinha uma carta direcionada ao querido John. A mulher foi embora com os filhos e ele disse, eu tinha que fazer alguma coisa ali para eu não explodir. Então eu fui beber. Desde então, nunca mais parei. Tem estado nessa condição. Perdi o emprego, perdeu tudo e ficou ali, como um mendigo, um andarilho, um vagabundo na frente daquele banco. Então você passa, e é comum nós vermos isso, você passa em lugares e vê essas pessoas assim. Aquelas pessoas têm uma história. Mas sempre quando é que começou? E aí eu me lembro, pastor Adelso, enquanto ouvia o senhor pregando ontem, pensando nessas coisas, a pessoa parar depois de tudo um arraso, de tudo um destroço na vida, ela pensar, se eu não tivesse feito daquele jeito. Nós estávamos até falando com um jovem rapaz, né? Se aqueles pais tivessem tomado uma decisão diferente naquele dia. Aquele moço dizendo, eu não sei qual é o problema da minha família. Eu sei. Mas até contar para ele é constrangedor. Né? Já pensou esse John, gerente do banco aqui, se ele tivesse um pastor para ele ligar naquele momento, se ele tivesse um amigo para socorrê-lo, se ele tivesse um Deus para ajoelhar e dizer, Deus, socorre-me, ao invés dele ter tomado o seu primeiro gole, dele ter tomado aquela garrafa toda, dele ter tomado a segunda e terceira e daí por diante, ele tivesse tido um aconselhamento. Sim. Um pastor para ajoelhar com ele e orar juntos. E ele diria completamente diferente. Ali teria sido meu fim, mas graças a Deus, graças a Deus. Né? De Deus. E, infelizmente, quantos casos conhecidos nossos. Meu Deus. Às vezes nós tomamos uma meditação e a gente precisa ir nos exemplos que o profeta pegou, não por uma idolatria ao que o profeta fala, porque os nossos exemplos, eles são conhecidos seus. Eles são conhecidos da sua família. Sim. E nós podíamos, ao invés do o gerente John, nós podíamos citar o José tal, o irmão fulano, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, mas isso iria expor as pessoas que vivem hoje. Mas elas, infelizmente, estão entrando nas mesmas situações, pastor Adelso. Às vezes pode parecer que fique um tanto pessoal, né? A gente sabe que... Porque a gente tem tratado tantos problemas, né?
às vezes a gente vai apresentando para as pessoas até os escapes. Olha, saia por esse caminho, siga por aqui. E às vezes a gente percebe uma dificuldade. O profeta Mombrano estava falando da questão da natureza, né? Às vezes está tudo bem, mas às vezes a pessoa ela acaba tomando alguns caminhos que aquela natureza velha não morre. Então, aquela pessoa um tanto quanto nervosa, um tanto quanto precipitada nas suas ações, pessoas muito reativas, né? E acaba que ela não consegue se desvencilhar daquela natureza. E essa natureza traz inúmeros prejuízos pessoais e traz prejuízos para quando esse homem ou aquela mulher estejam já com uma família formada, ou às vezes na própria convivência, né, com os irmãos e tudo, aquela pessoa acaba vivendo muitos problemas por causa daquela natureza que está sobre ela. E aí o irmão Brana falando da importância de se entregar, e aí, como diz ali o parágrafo, né, a melhor coisa é se render ao Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo liderar, né? Nas eras da igreja, quando o profeta lê João, capítulo 1, ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito. A irmã Brana para aqui e fala assim: isso aqui é a totalidade da vida cristã. Sim, arrebatado em espírito, porque esse arrebatamento ele muda essa, ele tira a atuação dessa velha natureza, dessas coisas que vão provocarem as contendas. E até mais uma vez referindo ao culto de ontem, a pessoa perder para ela não é um grande problema. Ela se rende, ela se cala, deixa para lá determinadas contendas. Não, deixa. Mas eu sou quem manda, eu sou o cabeça, eu sou o homem, eu isso, eu sou aquilo. Pois então governe bem administre esse problema que está surgindo, porque a partir daqui pode ser que dificilmente, pastor Adelso, é uma palavra só. Dificilmente é um ato só. Esse John que nós falamos aqui. Aquela mulher simplesmente ele era um marido incrível e ela resolveu deixar. Será mesmo que ela deixou por quão incrível ele era? Não. Por certo, houve alguns pontos, um ponto hoje, um ponto amanhã, um outro ponto, um dia, ela se foi. Esse é o lado que nós vimos da história contada por ele, mas nós não vimos a história contada pela esposa dele, pelos filhos dele. Um dia ele me falou isso, 2 dias falou, 3 dias fez aquilo, 4º dia aquilo, outro dia faltou tal coisa, faltou a sua presença e tal, e um dia eu tomei uma decisão e lá fui eu embora. Vamos colocar o outro lado aqui. Mas aí nós ficamos por tratar do John. Então ele vai falar com você: pastor Adelso, eu fui um homem trabalhador. Não, ninguém pode me negar isso. Você foi mesmo. Eu saía cedo, chegava à noite, eu fazia tal e tal coisa. Não foi por você fazer essas coisas certas que ela foi embora. Não foi por você cumprir o seu dever que ela foi. Foi determinados pontos que às vezes não são avaliados ou as pessoas não conseguem trazer para o inventário, para colocar sobre a mesa e dizer: foi por esse ponto. Nisso eu falhei. Você nunca toma alguém numa relação 100% errado, né? Verdade.
verdade. Mas tem coisa que não é 50% de um e 50% do outro, não. Tem coisa que 10% de um desencadeou os outros do outro. Sim. E esse dos 10% que desencadeou aquilo, ele ficou. Mas não sabe que aquilo foi o gatilho. Tem gatilhos dentro da nossa conduta, da nossa convivência, que ela provoca outros que vão, em efeito dominó, a trazendo própria contendas, história, né? A gente sabe que a própria história de muitas pessoas, antes de virem para a palavra, pessoas que viveram em condições muito tristes, né? E que essa pessoa encontra, então, um lugar, essa pessoa encontra um alguém que se torna para ela uma força a mais para ela deixar para trás aquele passado que ela viveu. Se essa pessoa ou esse lugar onde essa pessoa vive começa a trazer à tona dissabores, aquilo vai como que abrindo portas para aquele velho espírito adentrar novamente na vida daquela pessoa, e aí aquela pessoa, para escapar de um problema aqui, ela acaba entrando, como no caso do homem, né? Eu vou beber. Ninguém fica viciado com um gole de bebida. É como o senhor disse, nenhum casamento acaba por causa de uma palavra apenas dita. Às vezes, até por mais dura que ela seja, de se ouvir, mas às vezes aquilo a pessoa ela consegue relevar e deixa aquilo. Ninguém desanima da fé por causa de um erro apenas. Às vezes, um erro, ele já é, vamos dizer assim, já é o ápice de um pensamento, de uma situação que veio alimentando aquele erro. Às vezes aquele erro vem de uma forma muito pesada. Então aquele erro é, na verdade, o culminar de uma vida vivida distante de Deus. Então aquela pessoa se distanciando de Deus, em um determinado momento ela erra para valer. Mas é porque ela já manteve uma distância, foi se distanciando. O profeta Irmão Brana, ele fala de um homem que estava andando à beira do caminho, e então ele enxergou ao longe, assim, no deserto, uma flor, e ele saiu do caminho para pegar aquela flor. Muito bela, ele saiu do caminho para pegar aquela flor. Mas aquela flor era uma miragem. Então, à medida que ele caminhava atrás dela, ela se distanciava, porque a visão dele estava produzindo algo que não era real, né? E aquilo estava se distanciando. Irmão Brana diz, quando ele se deu por conta, ele já havia se distanciado demais do caminho. E agora, até para regressar para o caminho, ele tinha que fazer todo o caminho de volta, e ele já estava perdido em meio ao deserto. Ou vamos dizer, perdido em meio ao problema, perdido em meio aos muitos deleites que o mundo apresenta, que a pessoa pensa que é solução, mas aquilo é o problema da vida dela. Ele está se distanciando do caminho cada vez mais. Então, veja, a cada passo que ele dava, ele se distanciava mais do caminho que era o caminho seguro, que o levaria a algum destino. Desde que ele entrou no deserto, o problema dele começou, mas ele não percebeu que aquele problema começou no primeiro passo que ele deu em busca de algo que não era real. Exatamente. Que não era verdadeiro, né? E há muitos casos em que a gente percebe, fazendo uma comparação, né?
a gente percebe pessoas caminhando atrás de uma coisa que você sabe, aquilo é uma miragem. E muitas vezes a gente diz, irmão, isso não é dessa maneira. Isso que você está indo atrás não vai produzir coisas boas para você. Mas a pessoa está com uma visão diante dela de algo que lhe aparenta ser muito boa. E ele segue adiante, vai caminhando, caminhando, até se encontrar perdido em meio ao deserto, sem condição de retorno, muitas vezes, né? Olha aqui uma definição que o profeta dá ao diabo. Interessante. O irmão Brana criou uma história aqui, e ele disse, se iria a uma determinada mulher e perguntaria para ela o que aconteceu, ela diria algo assim. Vou ler esse parágrafo para nós pegarmos a definição do diabo. Para esse andarilho do deserto, a flor foi um diabo. Com toda certeza. Mas a flor, se era uma ilusão, se não era real, Deus é real. Sim. Ela diria algo assim, bem, estava tudo bem. E um dia um vendedor bateu na porta com lindos cabelos ondulados e grandes olhos castanhos. E desde então, veem, é assim que isso começa. Num determinado tempo, aquilo é apenas o começo disso. Nunca pense que o pecado está sempre caído nas sarjetas da rua. O pecado está bem vestido e bonito. Com certeza está. Eu sempre digo que Satanás usa traje a rigor. Que coisa. E uma cartola e carrega uma bengala, porque isso aqui era um estilo de um sujeito, o mais alto estilo do sujeito granfino da época do profeta. E carrega uma bengala em seu braço. Observe aquele engomadinho. Aquilo é exatamente... Tem uma reticência, então eu creio que o profeta faz uma pausa assim. Aquilo é exatamente Satanás. Que coisa. Satanás não é tolo. Você sabe? Ele sabe como se vestir. Ele faz disto uma prática. Numa outra mensagem, o profeta irmão Brana disse assim, uma mulher, você não a enxergará completamente nua, mas o diabo sabe como vestir ela, qual que é uma parte daquela veste que falta, qual que é uma parte da veste que compõe, que aquilo fica o pecado, a imagem do pecado. Aqui, um homem, o profeta engoma, bem engomadinho, um homem. Então, nós podíamos tomar os estilos de hoje que se apresentam, mas que coisa! Mas nós falávamos, enquanto estávamos preparando aqui o cenário, nós estávamos falando sobre moças criadas na igreja que dão ouvidos a determinados tipos lá fora, e elas voltam aqui e dizem, pastor, foi assim, 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 e agora você está abandonada por aquele prometedor, né? Aquele sujeito te fez uma promessa, te fez uma proposta. É isso. Eu creio que isso aí nem vai ferir a palavra. Não. Ele já feriu a palavra quando aproximou. O profeta irmão Brana disse assim que o grande problema de Eva foi ela ter parado para ouvir a serpente. Exatamente. Automaticamente, o diabo. Sim. Não, o problema de Eva foi lá depois que os dois já estavam em muita conversa.
Aí foi que o diabo conseguiu. Não, 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 não. Ele conseguiu quando ela parou. Sim. E aí está. A nossa conduta está nisso. Não tenho que parar. Ora, eu não. Ontem eu recebi uma ligação, estava entrando num estacionamento assim, uma ligação. Atendi. O senhor Vanderlei. Essa coisa que parece gravação, mas na verdade você sabe que é um golpe. Uma conta no Mercado Livre no valor de tantos mil está sendo tentado, né? Está tentando fazer uma compra assim. Se você está fazendo, digite tal. Se não é você, digite mais tal. Aí eu só digitei desliga, né? É isso. Sim. É desliga. Sim. Desliga, meu Deus. Moças, rapazes, homens, mulheres, cristãos, desliga. A vida está ali mostrando para nós que isso é mal. E aí, isso aqui nós falamos de um lado pecaminoso, pastor Adelson. Mas quantas pessoas nós vimos envolvidas com as questões doutrinárias? Meu Deus. Desliga. E o prejuízo é muito maior, né? Eu tenho interesse em saber, sim. Nós temos interesse. Alguém estava falando com o pastor Adel sobre livros, né? Interesse em ler outros livros e tal. Nós combatemos muito a questão telas, mas as telas são o avanço dos livros. Sim. Muitos livros derrubaram pessoas, destruíram as ficções científicas, as ficções românticas e coisas, e por aí vão. Nós temos, por exemplo, eu creio que a teoria de Darwin, o comunismo, os marxistas, tudo livro. Sim. Livro. Não, mas isso aqui, olha, não significa que está num livro que aquilo é intelectualmente bom, não. E uma coisa que geralmente pega muitas pessoas é a apresentação de uma ideia que parece ser muito verdadeira e bem intencionada. O profeta Mombrano, quando ele vai falar sobre o espírito nicolaíta, Mombrana fala da maneira sorrateira em que o diabo entrou com uma ideia que parecia inofensiva. E essas apresentações de ideais e propósitos, olha, nós precisamos trabalhar pelos mais pobres, pelos mais desfavorecidos. É, na verdade, um povo sendo perseguido para se tornar uma parte de um propósito maior muito pior do que está apresentando ali. Algo, realmente uma trama que está sendo colocada ali, e as pessoas elas acabam sendo atraídas até por falta de conhecimento. Vamos dizer, por que uma pessoa é enganada por uma doutrina contrária à Escritura? Ontem mesmo eu estava falando para um irmão, olha aqui para o senhor ver a história do pródigo. Aí sabe quem que recebeu o pródigo na história contada? A mamãe. E sabe por que é a mamãe que é colocada ali? Porque eles estão trabalhando para substituir Jesus por Nossa Senhora. E às vezes as pessoas não percebem coisas pequenas assim, porque parece bonito a mamãe recebendo, mas a Escritura diz que o pai o recebeu porque aquilo era uma representação de Deus. Quando nós estamos pregando, pastor Adelson, não existem palavras desconexas
Não existe. da mente de Deus. Creio que domingo estava falei 2 ou 3 domingos, o profeta irmão Branco dizendo, eu sou tipologista, eu sou Sim. dispensacionalista. Sim. Isso aí, as pessoas que podem captar isso, o que é um tipo? Tipologista, o que o tipologista faz? Ele pega os personagens bíblicos dentro da história e identifica eles. Isso aqui era Jesus. Tal como nós poderíamos pegar lá atrás, eu creio que Gênesis 24, quando Abraão manda o mensageiro Eliezer, o Damasceno, buscar uma esposa, Rebeca, para Isaac, seu filho. Cada personagem ali, ele tem uma representação. O Abraão, Deus, o mensageiro, profeta, a Rebeca, a noiva, Isaac, Jesus. Sim. Sim. Eu sou tipologista. Ele pegou o tipo lá e trouxe para os nossos dias aqui. O lado contrário está tentando aplicar a mesma coisa. Por isso, Satanás usa traje a rigor. O que significa a rigor? Ao estilo de onde se vai, Sim. ao estilo do que se quer. Você vai em uma festa. Que festa que é? Casamento. Vai vestido a rigor, quer dizer, vai vestido Para uma festa para de casamento. uma festa de casamento. Sim. Não vai ali vestido para uma festa de carnaval ou não vai ali vestido para uma festa de quadrilha. Você será um palhaço. Agora, se Satanás quer enganar com religião, ele vai vestir a rigor. E ele vai vestir de quê? De pregação. Sim. De palavra, de pregador, de ensinador. Mas ele vai usar o quê? Ele vai usar detalhes dentro da palavra de Deus e ele vai transformar aquilo em tipo. Aqui, por exemplo, ele pega uma mãe que recebe um filho e a mãe vai redimir esse filho. A mãe? Mas aonde está esse tipo? Então, não existe esse tipo na parábola do filho pródigo. Porque a parábola, escrituristicamente, não fala da mãe, é só o pai que recebe. Sim. É lógico, se ele é um filho, ele tem uma mãe. Mas a visão ali é de Deus recebendo pecadores que se foram e redimindo e os trazendo de volta aos seus lugares. Mas, como existe uma mariolatria, joga-se um tipo aí. Exato. E fica bonito a história Fica bonito. da mamãe recebendo. E se o cristão não tem a visão dele sendo limpada pelo colírio da palavra, ele cai numa amarra dessa. Eu me lembro, pastor Vilaça e irmãos, há alguns anos atrás, veio uma senhora aqui, eu creio que eu tinha recém-chegado ao ministério, e ela veio muito desesperada, dizendo, eu preciso ser batizada de novo. E aí foi me contar a história dela. Ela havia sido batizada na mensagem, crido em Jesus Cristo, no profeta, e viveu alguns anos, passou um tempo, alguém pregou para ela que não existe Jesus. E ela foi atrás dessa doutrina. Sim. E quando chegou lá, eles disseram que ela tinha que ser batizada em nome de Yeshua, alguma coisa assim. E ela foi batizada daquela forma. Ela disse que passou os anos e aquilo começou, entra uma coisa, mais outra coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. Ela disse, eu estava enlouquecendo. Estava perdendo a minha mente até que ela conseguiu se desvencilhar daquilo e voltou. E aí eu disse para ela assim, irmã, a senhora já foi batizada. A senhora
não precisaria ser batizada outra vez, mas para descanso do coração da senhora, eu batizo a senhora de novo. E ela disse: se o senhor fizer isso, eu vou me sentir liberta. Não há de ver que pouco tempo depois ela estava de novo envolvida com outra doutrina contrária à palavra. Porque abre um caminho. Abre um caminho. Eu não digo nem uma porta, não. Abre um caminho. Sim. Eu me lembro do meu pai, uma vez pregando, ele disse assim: por que um cristão, quando larga a palavra, ele se torna muito mundano? É lógico que nós sabemos, escrituristicamente, que quando uma casa, um espírito sai de uma casa, pessoa, ele vai andar por lugares esperando, procurando por outra habitação. Se ele não encontrar, ele volta naquela ali. Quando volta, encontra aquela casa limpa, adornada, mas está vazia, ele chama outros 7, e o segundo estado daquela pessoa é pior. Mas meu pai fez uma inferência, eu achei interessante aquela história. Ele disse assim: quando nós chegamos na palavra, e eu vou me lembrar de uma história que eu vi na revista Seleções, um homem que teve um problema nas veias da perna, entupimentos e tudo, e aí ele foi ficando acamado, até daqui a pouco ele não estava mais andando. E um dia ele chegou no médico, o médico disse assim: nós vamos ter que amputar suas pernas. Não, doutor, não, de jeito nenhum. E aí ele tem que ter outro recurso. Ele falou: olha, tem um recurso, mas você não consegue. O seu recurso seria exercício de alta performance. Ele disse assim: não. Então eu vou fazer. Eu falei: mas você não está andando. Ele disse: não, eu não vou perder as minhas pernas. Aí disse que levantou da cadeira de roda e pediu para colocar corrimãos nas paredes da casa, no quarto, e todo lugar que ele ia tinha corrimão dentro da casa dele. Ele começou a puxar e arrastar as pernas, e foi arrastando as pernas, e daqui a pouco ele pediu para fazer corrimão até no quintal, e ele ia no quintal e voltava e sentia dores absurdas, mas ele pensava: vou perder as pernas, e eu não vou perder. E foi, daqui a pouco ele já não precisava daquele apoio para as mãos, ele conseguiu começar a andar sem que tivesse o apoio dos corrimãos. Aí ele termina dizendo assim: hoje eu sou um atleta, eu jogo tênis. Já viu quanto o jogador de tênis usa as pernas? O impulso, a arrancada e tal. Aí ele disse assim: depois o médico me explicou que, enquanto eu estou exercitando as minhas pernas, o meu próprio corpo cria novos vasos sanguíneos para irrigar as extremidades. Novas veias foram criadas na perna dele. Ah, meu Deus, impossível. Aí nós voltamos lá no que meu pai estava pregando um dia, eu me lembro ainda. Ele disse assim: o cristão, se ele largar a palavra, ele fica pior que os mundanos, porque ao estar na palavra, os canais das nossas vidas são exercitados. Sim. Você percebe, por exemplo, de onde surgem os melhores cantores? Das igrejas.
os melhores músicos das igrejas. Por quê? Porque na igreja põe as pessoas para cantar, para fazer alguma coisa, para tocar, para se envolver, para ler, o intelecto melhora. Não estou colocando nada espiritual, estou colocando coisas naturais aqui. É um despertamento de dons, de habilidades, de condições. Quando a pessoa larga Deus, esse terreno fica todo preparado. E aí, quando Satanás vem, ele traz coisas, e isso aloja, e as pessoas têm uma mente, fica com uma mente absurdamente louca para criar desvios doutrinários, para aceitar coisas. Por quê? Uma esponja que foi aberta, uma esponja que foi espremida, tudo que ela tinha, agora onde ela cair, ela vai sugar tudo. Sim. É o caso dessa pessoa que te procurou. Sim. Eu fui ouvir tal coisa e voltei para cá e ouvi mais, e agora já saiu de novo e foi. Daí nós voltamos outra vez em Eva. O problema é parar para ouvir. Sim, sim. As tentativas, né, de fazer as coisas à sua própria maneira, ou à minha própria maneira, é que nos leva a grandes prejuízos, né? O profeta Mombrano, na mensagem desde então, pastor Vilaça, lá no parágrafo 67, e depois os 72 e 3, Mombrano diz assim, ó, mas há um ponto a que alguém pode chegar a um tempo que o mudará para sempre pela eternidade. O que vier a mim, ele cita Jesus, ele diz, o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, disse Jesus. Alguém pode ir a Deus e todo o seu destino eterno é mudado. Alguém pode se encontrar com Deus e nunca mais poderá ser o mesmo. Você não pode se encontrar com Deus e permanecer a mesma pessoa que era. Se você se afastar dele, será pior do que algum dia foi. Exatamente. Por quê? Exatamente pelos canais que foram abertos vamos dizer, se essa casa, como diz a Escritura, não for habitada, porque a palavra de Deus limpa. Quando alguém chega, se converte ao Senhor Jesus Cristo e vem do mundo, às vezes, com a vida toda envolvida em pecados e em problemas, a palavra vai limpando aquela pessoa, e limpa e tira as coisas do mundo, e aquela pessoa ela vai se colocando de uma maneira que Deus pode habitá-la. Mas se ele não buscar o preenchimento com o Espírito Santo, a Escritura diz que aquele Espírito volta e traz outros 7. Exatamente. Então, os últimos atos dessa pessoa são piores do que os primeiros. O Mombrano diz, se você não pode se encontrar com Deus, permanecer a mesma pessoa. Se você se afastar dele, será pior do que algum dia foi. Se o recebe, você tem a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia pela sua promessa. Houve um tempo, já os 71, houve um tempo que um homem havia sido treinado em toda a sabedoria, toda a teologia da palavra, ele a conhecia de cor, era instruído, tinha todos os diplomas, era tão inteligente que podia ensinar os eruditos egípcios e seus mestres. Ele conhecia tudo de cor, mas com isto, um covarde que estava fugindo. Foi para as partes remotas do deserto e estava pastoreando ovelhas para um desconhecido. Mas chegou o momento em que Deus se encontrou com ele lá na sarça ardente, e desde então Moisés mudou, porque se encontrou com Deus em uma sarça ardente, e face a face com Deus, ele já não pôde ser o mesmo. Quando um homem ou uma mulher, não importa quantos votos você faça ou quantas novas páginas você vire,
Enquanto não se encontrar com Deus, você não pode mudar. Mas quando uma só vez se encontrar com Deus, então você muda para sempre. O que precisamos hoje é de alguém que se encontre com Deus face a face e fale com Ele sobre a situação. Quando os homens se encontram com Deus, as coisas mudam. Certamente, essa é a única maneira de termos as coisas. Meu Deus. Eu creio que dentro o profeta vai na mensagem e mostra o lado de, desde então, as pessoas tornaram-se pecadoras, miseráveis e coisa, mas o que ele quer fazer é exatamente isso. Ele muda depois a mensagem para que, a partir do encontro com Deus, e aí ele vai colocando coisas. E terminando o parágrafo 119, só uma frase do parágrafo 119, ele diz assim: quando o homem se encontra com Deus, desde então ele é uma pessoa mudada. Aí ele começa a tomar um exemplo aqui, ele diz: Abraão tinha 100 anos de idade e ele ainda continuava considerando qualquer coisa contrária àquilo que Deus disse como se não fosse. A evidência ficou maior e maior, bem na sua frente. Sara tinha 90 e ele tinha 100 anos. Ele ainda continuava a louvar a Deus sem titubear por incredulidade, mas estava dando louvor a Deus todos os dias, pois ele teria um bebê. Por quê? Deus havia se encontrado com ele. Deus havia sido misericordioso. Deus havia confirmado o pacto para ele. Teríamos nós tempo de olhar para Gênesis 16, né? A irmã Brand diz assim: que velho, com 100 anos de idade, Deus o encontra e diz: eu sou El Shaddai. Amém. Aqui está o segredo. Sim. Agora, Shad significa seio de mulher, mas Shaddai significa seios, plural. Agora, ele não é apenas Deus de um seio, mas são seios de Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você precisa de salvação, segure e nutra-se daquele seio de Deus. Sim. E sua palavra, a sua promessa. Você virá da podridão do pecado e da imoralidade a uma pessoa santa e pia. Sim. Se você está enfermo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Apenas se firme na outra promessa de Deus e amamente-se. O que o bebê tem que fazer? Nós somos bebês de Deus. Isso. Eu quero que vocês obtenham isso, irmãs, todas vocês. Nós somos bebês de Deus. E o que o bebê faz quando ele está doente e inquieto? Ele fica muito inquieto e doente. Agora, a única coisa que você tem que fazer, a única coisa que o acalmará é quando a mãe o pegar, segurá-lo em seu seio e alimentá-lo. Agora, o que a mãe faz? A mãe produz o leite. E o bebê, amamentando o bebê. A força da mãe é sugada pelo bebê, então o bebê fica fortalecido pela força da mãe. Olha os tipos aí. E quando seguramos a promessa de Deus dentro do nosso coração, estamos nos nutrindo da força de Deus, o forte. Estamos nos alimentando. Amém. Oh. Amém. E aí o profeta, no 126, diz: que encorajamento para um homem velho com 100 anos de idade, tão útil quanto um morto, e o ventre de Sara já estava fechado e estéril quando ela nasceu. Que mensagem! Eu sou o seu doador de força. Eu sou o El Shaddai. Você está com 100 anos de idade, mas você é apenas um bebê para mim. Deite-se aqui em meus braços e segure a minha promessa e nunca saia de tal promessa. Então, o que você pode fazer, enquanto as costeletas envelhecem, enquanto os cabelos ficam grisalhos, você pode continuar nutrindo e ficar satisfeito que eu guardarei a minha palavra. O médico pode dizer: você está ficando pior e pior. Aquilo não existe para você.
Você continua se nutrindo do seio de El Shaddai. Deus, tu falastes isto em meu coração. Tu me deste a promessa. Todos os demônios do inferno não podem tirar isto de mim. Estou convencido de que estarei bem. Sim. Estou me nutrindo de El Shaddai. Graças a Amém. Deus. Amém. E aí nós podíamos ir aqui desde então. Sim. Eu até estava mal, eu fui isso. Se eu não tivesse feito aquilo de errado. Tá bom, fez, mas há um Deus te convidando aqui, Isso. há um Deus te chamando. Sim. Meu Deus, eu fiquei pensando ontem, enquanto o pastor Adelso pregava, a gente conhece a vida das pessoas, olhando para determinadas pessoas, pensando assim, aquela pessoa tinha que sair correndo e vir para o altar e dizer, Deus, eu não poderia ter feito aquilo, mas hoje eu ouvi a oportunidade do Senhor. E nós poderíamos ter nos unido àquela pessoa, aquelas pessoas necessitadas ali, só que as pessoas pensam que estava contando uma história. Irmãos, nós não viemos aqui contar a história para vocês nessa live, não. Nós viemos aqui trazer solução. Isso. E se você quiser, e se você desejar, não importa, você não está aqui onde nós possamos colocar a nossa mão. E você não precisa colocar, põe a mão aí no seu televisor, põe um copo d'água em cima da televisão, põe a mão no seu celular aí, porque eu vou fazer uma oração forte. Não. Se você quiser dentro do seu coração, ou se você quiser externar esse desejo, Deus, eu quero, a partir de hoje, amamentar, nutrir. Ou não é nem amamentar, que quem amamenta é Deus, e quem mama é o bebê, não é? Você quiser nutrir-se dessa força e permanecer na presença de Deus sempre, Sim. Você será sempre guiado por Deus, suas decisões serão sempre decididas por Deus, você encontrará a fé e a força para vencer o diabo que tão de perto, o inimigo que tão de perto te rodeia, você poderá vencer. O pastor vence, o irmão vence, o outro vence, eles deveriam vencer por mim. Espera aí, quem é que vence por nós? É porque vocês são pastores, ou pregadores, ou isso ou aquilo. Não, é porque nós nos agarramos à promessa. Isso, sim. E sabemos que se nós largarmos, nós seremos também piores. Claro que sim. Arruinados. Eu ia por um caminho errado, mas um dia tomei uma decisão e desde então Deus tem guiado a minha vida. Que coisa. Que seja hoje a sua. Que coisa, sim. Sim. Eu me lembro de ter encontrado com um amigo de juventude e nós tomamos caminhos opostos e um dia eu fui orar por ele. Ora para mim, ora para mim, ora para mim. Falei, você se lembra daquele dia? Lembro. Olhe para o caminho que eu tomei, olha onde eu estou, olhe para o caminho que você tomou e olha onde você está. Mesmo assim, ele não abraçou o meu caminho. Que coisa. Com todas as forças. Esse é o problema, pastor Adelso. Sim. Oportunidade tem. Abrace, agarre, desespere, como se você fosse ser atropelado, você gritaria, socorro, socorro. Alguém te socorre, você agarra naquilo e nunca mais larga. Né? O senhor falando aí, eu me lembrei do profeta falando sobre o João Corvo, né? Amarrado ali, e ele só podia se alimentar dos grãos que caíam ali ao redor, próximo até o limite onde a corda que lhe amarrava permitia, e ele, claro, o alimento acabava muito rapidamente, porque todo o que havia era muito pouco, né? E os pássaros passavam
quando o alimento havia se acabado, voando, e dizia: venha, João Corvo, vamos para tal lugar e nós vamos atrás de alimento. Ele diz: eu não posso, eu estou preso. E alguém veio, cortou a corda, mas ele já estava tão acostumado em estar preso. A sensação da prisão ficou. Né? Ficou. Vamos, João Corvo. Não, eu estou preso, mas a corda já tinha sido cortada. Existem situações que prendem as pessoas de tal forma que mesmo quando passa a grande chance de liberdade, aquela pessoa não consegue se desvencilhar daquela situação para vir e viver uma vida de liberdade na presença de Deus. A lei de Israel, a lei de jubileu, Sim. Deus disse isso. Sim. Olha, vai lá, liberta, solta, Sim. toca uma trombeta, mas se a pessoa não quiser, fura a orelha dela e marca, porque ela nunca mais... Deixa ela ali, né? Mas e se eu viver para ouvir outra trombeta de jubileu? Mesmo assim, você não poderá, né? Sim. Recebe então, irmão, irmã, a sua força nesse momento. No nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa Amém. ser curada. Levante e diga: em nome de Jesus Cristo, eu recebo a minha cura. O pastor não me ungiu com óleo, não estava aí perto. O pastor não pôs a mão, não tinha como. Mas a palavra de Deus te atingiu. Sim. E ela é a que faz Sim. o que nós pregamos. Sim. Né? Aceite o Senhor Jesus Cristo resolver esse problema seu. Nos acompanhou aqui a irmã Cristiana Amaral, junto com a irmã Rosa, sua mãe, o irmão Edgar e a esposa, a irmã Solange, lá em Enéas Marques, a irmã Marli, aqui em Belo Horizonte, bairro Boa Vista, o irmão Luiz e a irmã Dalva também, em Belo Horizonte, e a irmã Dalva está pedindo oração, está com uma dor de cabeça muito forte. É isso que nós acabamos de dizer, irmã Dalva. Antes de vir aqui para o programa, eu estava orando pela irmã Wanda, lá no Rio Manso. Pastor, o senhor orou para mim, eu estava com Covid, depois eu tive pneumonia. Assim, então vamos usar o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia na sua cura, né? A irmã Elza e o irmão Silvino, irmã Elza, sempre lembro da irmã Eníria, né? A irmã Eníria esteve nos acompanhando. A irmã Marlene e o esposo, o irmão Lúcio, lá em Sarzedo, o irmão Amor Gomes, Guilherme Teixeira, Davi, Amália e Maria, Antônio e Fátima em Santa Luzia, Adriana Oliveira, Luana Santos, Isabela e Ana Santos, irmã Elizabeth, irmão Vanderlei, Lohane Vilácia, Lourdinha Ferreira, Michele Castro, Roseli Pereira, Terezinha Mendes, Tiago José e irmã Carmen, Rayane Silva, Sara Rodrigues, Cleonice Lemos, Stephanie, Sara, Carlos e Roseli, Belo Horizonte. Sônia do Rosário, Eliane Sarmento, Lúcia Helena, João e Eliseu Betim. João e Eliseu já chegaram aqui, né? Estão aqui para vigília dos rapazes. Ayla, em Boa Vista, Raquel Alves, em Cariacica, Doris Dália, em Congonhas, Maria Gomes e Eliane Souza, em Contagem, Sebastião Robson e Osana, Esmeralda, Geralda Paula e família, Solange, Mateus e Lucas, Ellison e família em Ibirité, Geni Araújo e Itabira, José Mauro e Terezinha em Juatuba, Samuel da Conceição Camp, não sei de onde, Helena Oliveira em Maringá, bom Heleno, Deus abençoe, Luiz Paulo em Matuzinho, Geraldo e Zeli Pinheiro, lá em Mercês, Leonardo e Gláucia, Esther, Gabriela em Nova Serrana, Filomena em Oliveira,
Antônio Paulino e Célio Oliveira em Ouro Branco. Lúcia Vitaleu, Pedra Branca. Isabel Maertes está em Pernambuco. Eles estão de férias aqui no Brasil, né? Rolf e família em Piracicaba. Elisete em Porto Velho. Marília Assunção, Ribeirão das Neves. Antônio e família também Neves. Irmã Wanda Souza lá em Rio Manso. Ângela Maria Elazir em Sabará. Eliane Almeida também lá em Sabará. João Marcos e família, Maxwell, Sandra Meire, Carol, Davi, Suzana, Sebastiana Figueiredo, Arlete Lopes em Santa Luzia. Estamos nos lembrando de orar em favor do irmão Aldo, esposo da irmã Arlete. Fátima Oliveira, José Moreira, Maibi Souza e Davi, Rosária Gomes e família, Rosimeire e filhos, Elza Teodoro em Vespasiano. Andréia, São José da Lapa. Odete Coelho, em Xerédia. Iraci e Natália Sidney, Ana Carolina, em Três Marias. Gorete Cruz, Aninandel, Paraná, ou Pará. Irmã Enira, Fabiola, Wilson, Ivone, Maria José, Miriam Lúcia, Silvério, Nelita Teixeira, Ricardo Bauer, Lígia Alves, Ivan Pereira, Tanisson Oliveira, Maria José, Marta Maria, Manuel Gonçalves, Esther Barros. Tem aqui também o irmão Jonas e a família acompanhando em Conceição do Mato Dentro. O irmão Alexandre, a irmã Elaine e as meninas. E aí estão dizendo, o Rafa está aí para a vigília. Deve ter chegado, estão aqui já uma turma. Deus abençoe. Irmão Alexandre, família. Na verdade, Deus abençoe a todos, né? Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela companhia. Obrigado, pastor Adelso, por mais esse momento juntos aqui. Amém. Nós voltamos sexta-feira que vem, se Deus nos permitir. Domingo nós temos culto. Esse domingo já é culto de Santa Ceia. Segundo domingo de fevereiro, nós então temos culto de Santa Ceia. Amanhã, sábado, culto em Nova Serrana, né? Sim. Vai estar lá. Sim. Domingo cedo estarei em Ouro Branco e à noite, se Deus quiser, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui a partir das 17 horas para o culto de Santa Ceia. Deus abençoe a todos. Até lá. Deus abençoe se Deus a todos. quiser.